Para um estudante de arquitetura, o som é uma ferramenta. A acústica de um teatro, o eco de uma catedral, o murmúrio de uma biblioteca. Nós aprendemos a moldar o som, mas nunca, em nenhum dos meus livros, havia uma lição sobre o que acontece quando você o remove por completo. O convite veio por e-mail exclusivo para os melhores alunos do meu curso na USP. O renomado e recluso arquiteto Dr. Alencar estava abrindo as portas de sua obra-prima, o Edifício Vácuo, para um estudo de fim de semana. O prédio, construído em uma área isolada de Campos do Jordão, continha, segundo ele, a primeira câmara anecoica perfeita do mundo. Uma sala projetada não apenas para absorver o som, mas para aniquilá-lo. Éramos três: eu, a Lúcia, sempre a mais desconfiada, e o Bruno, o mais ambicioso, que via aquilo como uma chance de conseguir um estágio com o lendário Alencar. O Dr. Alencar nos recebeu na entrada. Ele era um homem magro, com olhos que pareciam analisar não você, mas o espaço que você ocupava. "Bem-vindos", ele disse, a voz baixa, como se já estivesse praticando para o silêncio. "O objetivo é simples. Quero que vocês passem 1 hora na câmara e depois descrevam a experiência. A percepção do espaço sem a influência do som. É tudo." Ele nos guiou por corredores que pareciam sugar o som de nossos passos. As paredes eram cobertas por um material estranho, macio. Chegamos a uma porta circular, pesada, como a de um cofre de banco. "A câmara de eco", ele anunciou. O interior era surreal. As paredes, o teto, o chão, tudo era coberto por cunhas de espuma escura, apontando para o centro da sala. A geometria era desorientadora. Havia 3 cadeiras simples no meio. Sem celulares, sem relógios, Alencar instruiu. Apenas vocês e o espaço. Ele fechou a porta pesada. O clique da trava foi o último som do mundo exterior que ouvimos. E então, o silêncio. Não era um silêncio normal. Era um silêncio físico. Uma pressão nos ouvidos, como se estivéssemos mergulhando fundo na água. Nos primeiros segundos, foi fascinante. Eu conseguia ouvir o som da minha própria respiração, alto como um fole. O som do meu coração, um tambor surdo e constante no meu peito. O som do sangue correndo pelas minhas veias, um chiado agudo. "Isso é incrível", Lúcia sussurrou e sua voz soou estranhamente seca, sem nenhuma reverberação. Mas depois de uns 10 minutos, a novidade passou e a experiência se tornou opressiva. Os sons do meu próprio corpo eram um lembrete constante da minha frágil biologia. E então, algo mudou. Primeiro, o som do meu coração parou. Não que ele tivesse parado de bater, eu sentia a pulsação no meu pescoço, mas eu não o ouvia mais. Depois, o som da minha respiração, o chiado do meu sangue. Um a um, meus sons internos foram silenciados. Olhei para Lúcia e Bruno. Eles também tinham notado. Seus rostos mostravam uma confusão que espelhava a minha. Estávamos agora no silêncio absoluto, um vácuo perfeito. Foi nesse vácuo que ouvimos a outra coisa. Não era um som que vinha pelos ouvidos. Era uma vibração, um pensamento que não era nosso, que se formava diretamente em nossas mentes. Era uma voz, mas sem tom, sem palavras. Era a pura sensação de uma pergunta. "Estão ouvindo?" Lúcia me olhou, os olhos arregalados. Eu assenti lentamente. Ela também ouviu. Mas Bruno estava diferente. Ele tinha um sorriso no rosto, um sorriso de êxtase. Ele fechou os olhos, a cabeça inclinada como se estivesse ouvindo a mais bela das sinfonias. "Mais perto." A voz em nossas cabeças sussurrou. "O que é isso?" Lúcia articulou sem fazer som. Bruno abriu os olhos e eles estavam vazios. "É a arquitetura de verdade." Ele sussurrou. A voz dele agora tão seca quanto o ar na sala. "O som do espaço vazio. A voz do nada." Ele se levantou e começou a andar em direção a uma das paredes de espuma.
Ele estendeu a mão não para tocar a parede, mas para o espaço entre as cunhas, como se estivesse alcançando algo que não podíamos ver. Ele ouve. Ele entende. Bruno! Não! Eu gritei, mas nenhum som saiu da minha boca. Ele continuou a sorrir. E então, ele parou de se mover. Completamente. Ele ficou de pé, a mão estendida, congelado como uma estátua. Sua pele começou a perder a cor, tornando-se cinza e texturizada como o concreto. Ele não estava mais respirando. Ele não tinha mais pulso. Ele não era mais Bruno. Era uma escultura, uma parte da sala. Lúcia e eu nos encolhemos de terror. A voz em nossas cabeças ficou mais forte, mais clara. Ele se tornou parte do silêncio. Ele é perfeito. E vocês? Nós não esperamos pela resposta. Corremos para a porta pesada, batendo nela com os punhos, gritando em um vácuo que engolia nossos gritos. A porta não se abria. Estávamos presos. Presos com o silêncio. E com Bruno. Eu não sei quanto tempo ficamos lá. Horas, talvez. A voz continuava a nos sondar, a nos seduzir. Ela prometia paz, compreensão, o fim de todo o ruído caótico da existência. Lúcia começou a chorar, mas suas lágrimas não faziam barulho ao cair no chão. Foi ela quem teve a ideia. Ela apontou para o próprio peito e começou a bater nele com um punho. Tum, tum, tum. O som era baixo, abafado, mas era um som real, biológico. Eu entendi. Comecei a fazer o mesmo. Nossos corações artificiais batendo contra a opressão do silêncio. A voz em nossas cabeças vacilou, como uma estação de rádio perdendo sinal. Ruído imperfeito. Barulho. Nós batemos mais forte, criando um ritmo desesperado. E pela primeira vez, a entidade pareceu recuar. O silêncio parecia menos pesado. Foi quando a porta se abriu. O Dr. Alencar estava lá, o rosto uma máscara de decepção. Imperfeitos. Vocês ainda se apegam ao barulho da carne. Nós corremos para fora, passando por ele, de volta para os corredores onde o som, bendito som, existia. Não paramos de correr até estarmos do lado de fora, no ar frio da montanha. Nunca olhamos para trás. Nós nunca contamos a ninguém o que aconteceu com Bruno. A versão oficial foi que ele teve um surto psicótico e desapareceu nas montanhas. Nós dois abandonamos a faculdade. Mas não acabou. A experiência na Câmara não foi um evento isolado. Foi uma sintonização. Agora, em qualquer lugar verdadeiramente silencioso, um quarto no meio da noite, uma biblioteca vazia, eu começo a ouvir. A voz. Aquele sussurro que não tem som. Eu ainda estou aqui. Estou esperando. O silêncio sempre volta. Eu não consigo mais suportar o silêncio. Minha casa está sempre cheia de ruído. TV, música, podcasts, 24 horas por dia. É a minha única defesa, porque eu sei o que acontece quando o barulho para. Eu sei o que está do outro lado do silêncio. E sei que ele está esperando pacientemente que a minha música, um dia, finalmente, acabe.